O tema da nossa aula de hoje, vocês viram que eu coloquei no link, da cosmogonia à cosmologia. E eu perguntava antes aqui para quem já estava, se conheciam, né, essas palavras. E a Juliana, ela falou que ela já conhece um pouco cosmologia. Ela disse que tem a ver, deve ter lido numa revista, em algum lugar, tem a ver com o estudo sobre o universo. É isso mesmo, é por aí. Só que nós estamos usando aqui a palavra grega, né? A palavra grega porque nós vamos falar hoje de uma passagem, de uma certa concepção acerca do mundo. Foi bem depois que nós adotamos a palavra universo. Isso já tem a ver com o que vai acontecer séculos depois, na passagem em termos de influência cultural. Desculpem. Esses processos da história, né? Eu já mencionei outra vez aqui como é que chega até nós, por exemplo, essas referências gregas e tal. Tem a ver com a história. A história é dinâmica, é um movimento constante de transformações, etc., que a humanidade, no seu coletivo e, consequentemente, nas suas diferenças, também do ponto de vista da desigualdade, mais alguém chegando, isso envolve lutas pelo poder, essas coisas tão características da nossa espécie. Então isso tem movido a história. Não só esse aspecto, mas vários outros, mas sobretudo esse. De maneira que a história é sempre um processo constante, né? E é através dele que a gente também evolui em termos tecnológicos, em termos de conhecimento, também nesse sentido. Porque somos marcados por essa carência do não saber. E isso já tem a ver com o que vimos na aula anterior, né? A propósito, tem a ver com o que vimos na aula anterior, quando tentamos entender o que é filosofia. Mas bem, eu retornarei a isso já. Deixa eu pegar o fio que eu estava soltando, né? Sobre cosmogonia e cosmologia. Então eu dizia que hoje, depois de bastante tempo, a partir dos gregos, onde nós estamos agora, estamos falando da passagem da cosmogonia para a cosmologia, que é outra forma de dizer, falar da passagem do pensamento mítico para o pensamento racional. Então, o pensamento mítico, aquela maneira mítica de pensar, isto é, partir da suposição de que seres sobrenaturais são responsáveis pelo mundo, e aí os gregos utilizavam a palavra cosmo, né, para se referir ao mundo. O universo, tomando a referência que a Juliana mencionou, é uma palavra mais jovem, e ela já entra no vocabulário do pensamento racional um pouco mais à frente, quando, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, um pouco mais à frente, já na tradição latina. Então nós temos um período de influência marcante da língua grega, da língua e da cultura grega, e depois, sem que esta, mais alguém chegando, sem que esta influência ela se perca, porque ela permanece subjacente ao que vem depois, mas sem que ela se perca, pelo menos em termos de história dessas lutas que eu falei, um outro grande poder que será o Império Romano, cuja língua não é mais o grego, mas é o latim. Então a língua, o latim, ele vai ter também o seu momento de importância. Então essa palavra universo já está mais vinculada ao latim. E se eu não estou equivocado, eu digo isso com muito cuidado, que é uma coisa que eu não pensei em falar agora, se eu não estou equivocado, isso tem a ver já com o vocabulário da ciência nascente. A ciência, ela vai surgir, a ciência moderna, ela vai se estabelecer por volta do século XVII, agora um pouco próximo de nós, ok? Mas falávamos da concepção grega, vamos voltar a ela. Futuramente falaremos da ciência. Muito bem, o que eu estou querendo dizer aí com da cosmogonia à cosmologia? É porque essa ideia de cosmo, eu devo ter falado na outra aula, né? Temos aqui um recadinho. Ok.
Ok, Jefferson. Beleza. Muito bem. Eu devo ter falado na outra aula que essa palavra cosmo significa ordem. Ordem. Enquanto tal, a palavra cosmo, ela vai se opor no vocabulário tanto do mito quanto da filosofia nascente, da primeira filosofia, quando ela surge ali na Grécia, a filosofia nascente, portanto, esta palavra vai fazer parte do vocabulário, porque tanto o pensamento mítico, que como eu disse anteriormente, ele é muito mais antigo, afinal de contas, o pensamento racional surge com a filosofia, e temos uma data específica, ele surge no século VI a.C. e surge com os gregos. Nenhum outro povo terá criado uma maneira de explicar tão original e com as características que nós encontramos no pensamento racional, que elabora, digamos assim, uma explicação na qual os deuses, uma explicação, né, feminina, na qual os deuses, na qual a fé já não tem importância. Então a gente chama a isso de dessacralização. O pensamento racional, ele opera uma dessacralização na maneira de explicar as origens da realidade. Entendamos por realidade o mundo físico, o mundo que nós observamos e do qual fazemos parte. O que é uma dessacralização? É uma desvinculação do sagrado. Então, veja que a palavra dessacralizar, ela tem nela aí a palavra sacro, sagrado. Então, dessacralizar significa desvincular do sagrado. Dessacralizar significa desvincular do sagrado. É o que eu falei. Então, para a explicação filosófica, portanto, para a explicação racional, o sagrado ele já não tem importância nenhuma. Então, pensar a passagem da cosmogonia para a cosmologia é justamente isso que está em jogo, porque a palavra cosmo, mundo ordenado, ordem. Eu devo lembrar que a palavra cosmo, ela é a mesma palavra que dá origem a cosmético, e o cosmético, a gente sabe, sobretudo as meninas sabem, cosmético ele tem como função, de certa maneira, ordenar, né? Ordenar a aparência, deixar a pessoa com uma aparência que ela considere mais agradável e tal. Então a palavra cosmo, ela se opõe no vocabulário tanto do pensamento mítico quanto do pensamento racional, lá na Grécia, é uma palavra grega. A palavra cosmos se opõe a caos. Então a ideia de cosmos, de ordem, se opõe à ideia de caos, desordem. Então o pensamento mítico, ele explica o mundo, portanto o cosmos, recorrendo às forças sobrenaturais. Então, se a gente pensar na mitologia grega, por exemplo, nós temos na narrativa mítica, né, nos mitos que contam a origem, nós temos que primeiro havia o caos. Eu relembro este livrinho do Jean-Pierre Vernant, que é um grande especialista na cultura grega antiga. Ele tem vários livros, todos eles geralmente, ou vários deles geralmente estão na base desses nossos livros didáticos. Por exemplo, há várias referências no nosso livro didático, há várias referências a textos do Vernant, do Jean-Pierre Vernant. Eu tenho outro livrinho dele aqui, As Origens do Pensamento Grego. Tem um outro livro dele aqui, que está na estante, está distante aqui. Então são livros de um grande especialista, de um grande estudioso da cultura grega antiga.
E este que eu mencionava é um livro que não é, digamos, um livro acadêmico, embora não deixe de sê-lo, tá? Mas é um livro em que ele reuniu várias histórias da mitologia grega e ele diz que ele contava essas histórias à noite para o neto. Então é bem gostoso de ler, porque são histórias. Quem que não gosta de ouvir histórias, né? Geralmente nós temos uma grande afeição por ouvir histórias. E aqui ele conta, claro, ele colhe da mitologia grega, afinal de contas ele é um grande estudioso desse assunto, e ele colhe. E aqui nós temos a origem do universo contando, né, como era no princípio. Primeiro era o caos, a desordem. Não sei se eu já disse para vocês, mas na concepção dos gregos antigos não havia esta ideia de uma criação a partir do nada. Para os gregos, de maneira geral, daquela época, nada pode vir do nada. O nada não gera alguma coisa. Ele é infrutífero, ele é infértil. Então tem sempre algo prévio. E este algo é o caos. O que é o caos? É matéria desordenada. Existe algo, mas ainda não foi ordenada, portanto não tornou-se um cosmo. Então, na narrativa mítica grega que o Vernon, por exemplo, traz, nessa primeira história que ele conta aqui, havia o caos. Do caos é a escuridão, é o abismo, é a desordem. Vai surgir Gaia, a deusa mãe. Depois, mais à frente, vai surgir o céu, Urano. Urano, ele vai se unir a Gaia e vai gerar no seu ventre vários filhos, os titãs, os deuses. E ele fica ali sobre o corpo de Gaia, gerando filhos e mais filhos e mais filhos, de tal modo que ela começa a ficar sufocada. Então ele não quer deixá-la. E aí ela faz uma trama com um dos filhos, com Cronos. Cronos é o deus, né? É um dos titãs, que é o deus do tempo. E aí combina com Cronos, e Cronos então corta o membro do pai e provoca a separação. Então com isso nós temos o estabelecimento do céu. Nós temos a terra embaixo, nós temos o céu em cima. Então, uma cosmogonia, isto é, a narrativa mítica sobre a origem, conta como é que num processo de nascimento, portanto, envolve a noção de parto, né? É uma espécie de gênesis, porque a palavra grega gênesis, vocês sabem, significa origem, a origem. Então, a origem contada pelo mito, ela narra o processo de nascimento. Primeiro o caos, depois... Tudo já está, de alguma maneira, contido no caos. Só não se desenvolveu, já está ali contido. Existe algo primeiro, certo? Isso é importante. Não é um nada, né? Na nossa tradição judaico-cristã, então apenas na tradição judaico, de onde vem o judaísmo, de onde vem o cristianismo, na tradição judaico-cristã, existe essa ideia de uma criação a partir do nada total, né? A partir do nada. Então, há uma expressão em latim para isto que significa ex nihilo. Ex nihilo, está bem aí escrito. Significa do nada, saído do nada. Ex nihilo significa saído do nada, ou a partir do nada. Esse termozinho ex em latim significa sempre isso. Por exemplo, esse é um exemplo que eu vou dar da palavra. Quando nós falamos existência, é só uma ideia, tá? Só para ilustrar aqui o sentido dessa palavra. Existência, vejam que tem o termínio ex. Então, existir significa sair de algum lugar, sair de alguma coisa. Então, ex nihilo, saído do nada. Essa ideia não existe para o pensamento grego antigo, seja mítico, seja filosófico. Existe algo anterior. Este algo é o caos. Portanto, tudo que existirá já está de algum modo contido, mas está ali de forma caótica. Então a mitologia, de maneira em geral, não só a grega, os mitos de origem,
né? Esses que contam como tudo começou, eles explicam isto, a origem das coisas, recorrendo ao sobrenatural. Eu vou dar dois exemplos para ilustrar, para não ficar falando só dos gregos aqui, porque todos os povos criaram seus mitos. Aliás, eu citei aí a palavra Gênesis e eu suponho que todos nós nos lembramos do livro de Gênesis da Bíblia, que é também uma forma mítica de explicar a origem. O que nós temos lá? Quem é que produz a partir do nada? Neste caso, nós temos um ser sobrenatural, Deus. Então isso é característico do mito. O mito vai sempre recorrer ao elemento sobrenatural. Portanto, a fé para explicar, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um livro que eu gosto muito aqui, que é um livro de um antropólogo francês já falecido, chamado Claude Lévi-Strauss, muito conhecido, né, no mundo inteiro. O livro chama-se O Cru e o Cozido. Aqui neste livro, este antropólogo reúne quase 200 histórias, portanto mitos, dos nossos povos, aqui das Américas, sobretudo aqui do Brasil, dos povos originários, os nossos antepassados indígenas, de várias tribos, várias nações indígenas aqui no Brasil. Tá? Então, por exemplo, eu selecionei um aqui só para mostrar para vocês como é que os mitos têm este perfil de explicar como as coisas começaram. Não só, o mito não explica só a origem do mundo físico, ele explica também a origem do mundo humano, o mundo cultural. Então, geralmente, aquilo que certa tradição, né? Aquilo que aquela cultura pratica, os alimentos que ela consome ou que não pode consumir, tudo isso é dado segundo orientações de seres superiores, seres sobrenaturais. Então o mito ele conta não só a origem do mundo físico, mas também o estabelecimento do mundo humano. Eu falei agora há pouco da Bíblia, por exemplo, você tem o livro de Gênesis que conta como é que o mundo foi criado. Mas se a gente avançar, por exemplo, para o livro de Êxodo, eu suponho aqui que vocês conheçam, afinal de contas é muito comum que as pessoas conheçam, por praticar a religião cristã, conheçam a Bíblia, mais ou menos. Então, se a gente avançar para o livro de Êxodo, do Velho Testamento, nós temos um momento em que Deus dá a lei para o povo através de Moisés, através do seu intermediário, que é Moisés. Então, aquilo que nós aprendemos no catecismo, ou nas igrejas em geral, como sendo os 10 mandamentos, é a lei divina que vai regular a vida humana. Então, o que é a cultura? A cultura é o estabelecimento da lei para os costumes dos humanos. Eu estou aqui resumindo demais, a noção de cultura é muito mais ampla, mas estou dando aqui apenas para ilustrar esse exemplo, ok? Muito bem. Então, o mito vai sempre explicar assim, seja o mundo físico, material, seja o mundo humano. Então, os valores, as normas, as regras, né, tudo aquilo que é considerado que se pode fazer, que é permitido, proibido, etc. Tudo isso o mito explica. Então, neste caso aqui, eu tenho um mito de uma nação chamada Apinaié, que conta a origem das plantas cultivadas. Então, dizendo assim, rapidamente, para eu não ler, vou perder um pouco de tempo, mas havia uma estrela, portanto, um personagem do céu, que vem para a Terra e se torna mulher, vira uma mulher, e casa com um membro da tribo dos Apinaié, e ela vai ensinando eles, antes eles não plantavam, portanto esse mito explica a origem da agricultura, a origem das plantas cultiváveis. Então eles comiam madeira podre, entende? Segundo esse mito. Aí ela vem, ela mostra as plantas que eles podem colher, que eles podem, portanto, a partir dali plantar. Ela mostra como é que se faz, né, para o alimento ficar bom.
Então, dos mitos todos que tem nesse livro, são vários, são histórias belíssimas. É o número 87. Então, eu vou só comentar rapidamente aqui, vou ler um trechinho para vocês verem. Um jovem viúvo que dormia ao ar livre se apaixona por uma estrela. Então, ele está ali à noite, né, dormindo, e se apaixona por uma estrela. Ela aparece para ele primeiro na forma de uma rã, e depois de uma bela jovem, com quem ele se casa. Naquela época, naquele tempo, nos tempos primitivos, o mito sempre conta histórias de tempos antigos demais. Naquela época, os homens não sabiam cultivar plantas, comiam carne e madeira podre no lugar dos legumes. Estrela traz para o marido batata doce e inhame e o ensina a comê-los. E aí vai. Pouco mais à frente. Um dia, ao tomar banho com a sogra, Estrela se transforma em Serigueia. Serigueia é um outro modo de chamar mucura. Então, esse nosso animal é mucura. E faz a velha, a sogra, reparar numa árvore grande, carregada de espigas de milho. É isso, diz ela, que os humanos deveriam comer, em vez de madeira podre. Então ela vai ensinar, tá? A história é mais longa, ela vai ensinar como é que eles devem fazer. Então o mito, depois, no final dessa história, ela retorna para o céu. Então veja, o mito, ele procede desse modo, vai contar como as coisas começaram, né? Tem um outro caso aqui, de um outro livro também, esse é um livro de um outro antropólogo. Os antropólogos é que estudam esses povos, eles vão viver nas tribos um tempo com os povos, e eles vão colher o modo daquele povo pensar, entendem? Então por isso que eu tenho aqui dois antropólogos aqui. Este aqui é um antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro. Este antropólogo, aliás, foi um importante pensador da cultura brasileira, da educação brasileira. A propósito, é ele que é o autor, depois ele tornou-se senador, ele é o autor da nossa lei da educação, da chamada LDB. Então é um personagem muito importante da história brasileira. E aqui ele esteve entre os povos aqui da região da divisa do Pará com o Maranhão, que são os Kaapó, e ele colheu uma história belíssima que conta a origem da Via Láctea e do mar. Então, assim, de um modo muito breve, vou ler só o comecinho, tá? Olha só. Isso são as tradições indígenas deste povo. Antigamente tinha uma cobra grande como jiboia que comia os nossos avós quando iam buscar água. Comeu muitos homens, comeu muitas mulheres, comeu muitas crianças. A cobra abria a boca lá na banda do Rio Grande e eles iam caindo dentro. Bom, esta cobra enorme, um membro da tribo, o pajé, vai ter que enfrentá-la. Uma luta descomunal, mas ele consegue vencê-la e matá-la. Esta cobra, o sangue dela é multicolorido. Então este mito também conta a origem das cores. Como é que surgiram as cores? Então, nesta época, nesse tempo primitivo, diz a história, não havia cores, os pássaros não tinham cores. Então, quando a cobra começa a sangrar, sai aquela coisa multicolorida, então os animais todos correm para pegar, para se pintar. E aí, na medida em que cada vez mais vão usando, vai sobrando poucas cores. Então, os animais mais coloridos, diz o mito, são aqueles que chegaram primeiro. Então, veja, conta a origem das cores. Mas não para aí. Com o tempo, esta cobra, ela morre, aí depois ela apodrece, e depois acontece um fenômeno, ela sobe para o céu. Veja que eu falei ainda agora de Uranus, não foi? Que sobe. Agora nós temos aqui na narrativa indígena uma cobra enorme que sobe. Ela sobe e fica colada lá no céu. Sabem o que ela virou? A Via Láctea. Então este mito se chama, na língua indígena, Madjuan. Numa tradução aqui do Darcy Ribeiro, significa a Via Láctea. Então este caminho, né, de estrelas,
Via Láctea em latim significa caminho de leite. Então esse caminho de estrelas que a gente pode observar à noite, parece um grande rio estrelado, é assim que eles contam a origem. Então a Via Láctea tem origem aí, segundo este mito. E depois fica a sombra dela lá, que a gente vê, e depois ela cai. Quando ela cai, se torna o grande rio, se torna o mar. Entende? Então isto é o mito. São histórias, né? São narrativas. E aí eu lembro vocês, outra vez, que a palavra mito vem do grego mitos, que significa, eu vou colocar entre aspas, porque aqui é uma transliteração da palavra grega, que depois a gente adapta para mito. Mitos significa narrar, contar. Então, é uma narração. É uma narração, ou seja, é uma história que conta como foi no princípio, como é que tudo veio a existir. Então, pessoal, todos os povos, todas as culturas antigas desenvolveram narrativas, portanto, mitos, para contar, para explicar. Então, Juliana, esta ordem visível que a gente observa, isto é, esta regularidade que a gente observa no funcionamento da natureza, os gregos chamam physis. Physis é outra palavra importante no vocabulário da filosofia nascente. A physis é o mundo natural. Então, a physis é este substrato, né, esta base da qual tudo brota e a qual tudo torna, neste processo cíclico de geração e morte. Então os seres, eles são gerados, eles passam a existir, mas todos, inclusive nós, todos têm um ciclo natural. Veja a palavra, o ciclo natural. Então é como a physis, é como a natureza funciona. E o modo como ela funciona é ordenado. Por isso, cosmo. Então a palavra cosmos significa, né, refere a esta ordem observável. Olha, o que é a cosmogonia então? Voltando ao nosso tema. A cosmogonia é uma narrativa, ou é o modo como o mito explica. Porque a palavra agonia, vejam, a palavra agonia, ela é uma variação da palavra Gênesis, que conta, como eu já falei lá em cima, a origem. Então, o que é a cosmogonia? É uma narrativa, é um conjunto de narrativas míticas, portanto, que conta a origem do cosmos, mas conta assim, recorrendo a esses pais, digamos. Envolve um processo, né, com os seres sobrenaturais. Então, no caso dos mitos gregos, nós temos ali aquela narração do começo, da saída do caos e tal. Nesses dois exemplos que eu dei aqui, nós temos partes do mundo constituídos a partir de mito. Ou no caso do mito da estrela, que eu mencionei agora há pouco, como é que os homens ganharam, né, o conhecimento para utilizar plantas, etc. Como cultivar o milho, como cultivar a batata, o inhame. Tudo é alguém sobrenatural que ensina. Então, voltando ao caso do livro de Êxodo, Moisés sobe numa montanha, ali ele passa 40 dias, se eu não me engano, com Deus, de algum modo, e Deus então escreve naquelas tábuas de pedra. Então é um ser sobrenatural que dá. Isso é o procedimento mítico. Então, retomando a palavra grega, cosmogonia, vai contar, tal como eu li brevemente aqui, ou só mencionei, né, no caso do livro do Jean-Pierre Vernant, a mitologia grega ela vai contar esses mitos de origem, vão contar como é que se deu num processo de nascimento, como é que não só o cosmo veio a existir, saindo do caos, sai primeiro a deusa Gaia, a deusa mãe, a dita mãe terra, e depois Urano, que a fertiliza, etc. E nós temos aí então
um processo também que envolve o nascimento dos deuses, mas tudo a partir de um processo, digamos, de parto, de partejamento. Ou, numa palavra mais popular, um processo de parir. Então, é como as coisas vão acontecendo. Nesse contexto, então, nós temos também uma teogonia. Uma teogonia. Aliás, teogonia, eu já devo ter mencionado antes, teogonia é o título do livro de um poeta muito importante também da Grécia Antiga, chamado Hesíodo. Então, pelo que nós vimos, teogonia conta a origem dos deuses. Tá? Esse poeta, ele coletou vários mitos, assim como Homero fez, com relação às histórias que ele conta da Guerra de Troia, da influência dos deuses na vida das pessoas, na vida dos heróis. Assim como ele conta sobre Odisseu ou Ulisses no seu retorno, após o fim da guerra, no seu retorno para a sua terra, Ítaca é o nome da terra na qual ele era rei. Então, a Odisseia vai contar a história do retorno desse herói de guerra para a sua casa. Então, são histórias que, segundo consta, faziam parte da tradição oral. As pessoas contavam as histórias, assim como os nossos indígenas contam suas histórias. Então, é um procedimento do pensamento mítico, a oralidade, né? A narração, portanto, reforçando a informação mito, uma narração, uma contação. Então, nós temos na mitologia essas várias narrativas sobre as origens. Mas o que vem a ser, então, a cosmologia? Como a Juliana muito bem já antecipou, fala a respeito, explica o cosmo de uma outra maneira. Não mais contando o processo de nascimento, o nascimento que envolve, portanto, a ação divina, a ação dos deuses, mas uma outra explicação. Através de quê? Através de uma outra forma de discurso. O mito é uma forma de discurso, nós vimos. Significa narrar. Então, uma forma de discurso. É um discurso narrativo. É um discurso narrativo. Na Grécia Antiga, no século VI a.C., surge uma outra forma de discurso. Não mais o mito. O mito continua, né? O mito continua até hoje, por sinal. Mesmo na tradição ocidental, que é essa nossa, que convive com a ciência, as explicações científicas todas, mesmo assim o mito continua. Afinal de contas, as religiões são expressão da concepção mítica. Então eu citei há pouco Gênesis e Êxodo, são livros que estão aí, são lidos todos os dias. As pessoas acreditam, né, quem é dessa religião, quem pertence à sua, qualquer que seja a religião, acredita nos princípios ali sagrados. Então, para um cristão praticante, para ele aquilo que está na Bíblia é válido. É válido. Aquilo que é a verdade. É claro que falta um pouco de reflexão, talvez, ou há uma reflexão mais profunda. Não vou aqui dizer que as pessoas que seguem a religião não raciocinem. Não vou dizer isso, não. Porque pode haver até uma reflexão mais profunda. Havendo, no caso de haver. Mas é muito comum que não haja um questionamento acerca de certas explicações. Mas bem, então o que vai começar com os filósofos, com os primeiros filósofos, é uma outra forma de explicação através de um outro tipo de discurso que é o logos. Logos, acho que nós já vimos isso, significa razão. Logos em grego, razão é uma palavra latina. Ratio, escreve-se com T. Ratio, razão, é uma palavra latina. Mas é o equivalente da língua latina para a língua grega. Razão. Logos, razão. Ou discurso racional. Discurso racional. Então, Juliana e demais que estão aí. Uma cosmologia é uma explicação racional sobre o cosmos.
ou sobre o universo para utilizar, né, a referência mais do latim. Embora a noção de cosmo para a noção de universo haja uma grande diferença, porque é o que eu falei ainda agora, se eu não estou equivocado, é a partir da Revolução Científica que se começa a pensar essa noção de universo. E a passagem da noção de cosmo para o universo é muito significativa, porque quando se pensava o cosmo, mesmo depois, mesmo já na Europa medieval, quando se pensava o cosmo, se pensava um mundo fechado, um mundo que tinha um centro. Pessoal, ao fazer esse comentário aqui, eu estou adiantando algo que está muito à frente, só para ilustrar aqui. Então, o mundo era pensado fechado, tinha um centro fixo, que era a Terra. Então, o Sol e os demais planetas que se podiam ver à noite, Vênus, Marte e tal, se não me engano, eram 7 planetas que os antigos conheciam, antes da invenção de telescópios, etc. Isso vem com a ciência. Então, conheciam-se, se eu não me engano, 7 planetas. Então acreditava-se, por conta daquilo que a gente vê, acreditava-se que a Terra estava fixa no centro do cosmo. Este cosmo ele é fechado, ele é finito, e esses planetas giram em torno. Na passagem para a concepção da ciência moderna, isso é desfeito. Se descobre que não é a Terra, que é o Sol, que está no centro, mas que isso que antes era pensado como um mundo fechado e, portanto, finito, é na verdade um sistema solar de algo muito mais amplo e possivelmente infinito. Então a noção de universo, viu, Juliana? Ela se amplia, porque a ciência vai descobrindo futuramente, nos séculos seguintes, vai descobrindo mais coisas. Então o que a gente tem hoje, inclusive já até questionada, um pouco questionável, Juliana e meninas que estão ouvindo aí, é que hoje já se fala em multiverso, que é uma loucura total, mas são pistas que a ciência vai seguindo. Então, eu adiantei um pouco, mas eu posso aproveitar e dizer, olha, isto que a gente está falando a respeito da ciência hoje, começa lá com aqueles filósofos gregos. Começa, portanto, com esta passagem da cosmogonia para a cosmologia. Porque esta nova forma de discurso explicativo não é mais narrativo, portanto não é mito. É uma explicação baseada no raciocínio e, de certa maneira, na observação do funcionamento da natureza. É o que, por exemplo, os primeiros filósofos vão fazer e eu vou já contar como é que eles procedem. Então, antes de prosseguir, deu para entender essa diferença entre cosmogonia e cosmologia? Respondam aí se sim ou não. Vocês podem escrever ou podem usar o microfone para falar. Sim. Beleza, beleza. Quem falou? Eduardo, Juliana? Ok? Então, uma cosmogonia é uma narrativa ou um conjunto de narrativas que conta o nascimento do cosmo recorrendo à ação de seres sobrenaturais. É uma narrativa ou um conjunto de narrativas, portanto, uma mitologia sobre as origens. Gonia, Gênesis, conta as origens, o processo de nascimento. Como é que isso surgiu? Uma cosmologia, como vamos ver, vai tentar explicar, não mais recorrendo aos seres sagrados. É por isso que há uma dessacralização, porque agora os processos de explicação são processos lógicos. Vejam a palavra grega logos aí. São processos lógicos. Então vai se buscar na observação atenta como funciona, quais são os processos, né? E a partir disso pegar pistas para construir uma explicação, portanto, uma teoria. É o que acontece, por exemplo, com o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tales de Mileto
é o primeiro filósofo, isto é, o primeiro ser humano que, até onde a gente sabe, produziu uma explicação lógica a respeito do cosmos, da origem do cosmos. Mas uma origem não mais pensada como um processo de parto, como um processo, né, mítico. Ele também, o pensamento racional vai explicar a mesma coisa do mito, pessoal. A diferença é o modo como procede. Então, eu devo ter falado isso na primeira vez, na primeira aula, que nós, seres humanos, nós mais ignoramos do que conhecemos, né? Nós mais ignoramos do que conhecemos. Nós mais ignoramos do que conhecemos. E isso até hoje. Isso até hoje, né? Então, a palavra que a gente utiliza para dizer ignorância, nós ignoramos, o radical dela é esta palavrinha aí, ó. Gnose, eu vou já publicar. Gnose significa conhecimento. Gnose, conhecimento. É uma das palavras gregas para conhecimento. Gnose. Então, quando a gente acrescenta este i, a gnose, para dizer ignorar, ignorância, este i, como por exemplo, quando a gente acrescenta a palavra finito, o i, o in, né, fica negativo. O finito, algo que tem fim. O infinito, algo que não tem fim. Então, ignorar é desconhecer. Ignorância é o desconhecimento. Então, assim como Sócrates, o filósofo, dizia só sei que nada sei, nós, de certa maneira, temos a mesma carência. Nós mais ignoramos do que conhecemos. Até hoje. O que é o mito? O que é a filosofia? O que é a ciência? São tentativas humanas de explicar isto que está diante de nós, do qual nós vivemos, do qual fazemos parte, mas que, a rigor, nós ainda desconhecemos. Mesmo a ciência que busca critérios, né? Vamos ver mais à frente, vai elaborar um método de pesquisa para evitar erros. Mesmo com todo o cuidado, de vez em quando a ciência ela se vê na necessidade de rever certas posições tomadas anteriormente, de rever certas explicações adotadas. Por quê? Porque no processo da história, o que acolá a natureza, a physis, isto é, o funcionamento, né, do universo, ou do cosmos, etc., revela algo que a gente não tinha atentado, ou se descobre uma coisa completamente nova, impensada até então. Isso leva a uma revisão do que se sabia antes. Um exemplo é o que eu mencionei agora, quando falava da diferença entre a concepção que a gente chama de geocêntrica, a ideia de que a Terra está no centro do mundo, fixa, para a descoberta de que, bom, isso é apenas um sistema solar e nele o Sol está no centro. Então, a ciência até então afirmava daquele modo. Depois ela passa a pensar de outro. E agora falamos em multiverso. Então, nós continuamos mais ignorando do que conhecemos. Isso que já temos. Imagina a gente considerando que o universo seja algo infinito. Nós mais ignoramos do que conhecemos. Então, nós temos uma carência radical, fundamental, de conhecimento, de saber, e é isso que nos move. Foi isso que levou o homem a criar as narrativas míticas, foi isso que levou o homem, num dado momento, lá com os gregos, a tomar essas narrativas como insatisfatórias enquanto explicação das causas, e isso mais à frente vai levar ao surgimento da ciência, que é uma espécie de ramo, de prolongamento, mas um ramo como um galho, né, que segue um outro caminho e que sai da filosofia, que sai da árvore filosofia. É um ramo que vai ter uma outra característica, mas
quando ela sai da filosofia. Então, quando a filosofia, a gente definiu na outra aula a filosofia como amor ao saber, ou como uma espécie de busca da verdade, é isso que a consequência da exploração naquela aula nos levou. O que é a filosofia? A filosofia, ela é uma busca do conhecimento. Mas como não há conhecimento que não aspire à verdade, a filosofia não busca um conhecimento falso. Ela busca um conhecimento verdadeiro. Então é uma busca da verdade. Então filo mais sofia, amor ao conhecimento, amor à sabedoria, é um modo de dizer, bom, a humanidade, ela busca um conhecimento seguro. E a filosofia e a ciência são meios de garantir isto. Então é claro que nós, aqui atrás de mim tem uma estante de livros. No mundo já foram escritos muitos livros. Tudo isso são tentativas humanas de dar explicações. É claro que existe esse patrimônio. Nós não estamos começando do nada. Há todos esses livros que a gente pode estudar, e a gente está estudando um livro aqui, coloquei as páginas para vocês lá, com essas informações, mas são todas produzidas por nós, seres humanos. Até mesmo as religiões são produzidas por nós, seres humanos, na nossa ânsia de entender o que é tudo isto e quem somos nós. Ok? Então a filosofia começa numa espécie de ruptura, de separação com o mito. O mito passa a ser objeto de suspeita, porque é só através da suspeita, é só através da dúvida que pode haver uma recusa. Então uma cultura milenar como os gregos, como a cultura grega, num dado momento, achou necessário criar explicações novas, diferentes daquelas. Então isso começa com os filósofos. Então o primeiro filósofo, Tales de Mileto, ele vai partir do seguinte, ele tem uma frase famosa, né? Tudo é água, tudo é água. Esta frase é uma frase filosófica, vou já explicar por quê. Nela contém este aspecto cosmológico e não mais cosmogônico. Vou explicar. O Tales de Mileto, o primeiro filósofo, ele observa a natureza atentamente e ele percebe que em tudo que existe há um elemento fundamental, há um elemento indispensável. Que elemento é este? A água. As sementes para brotarem precisam de água, precisam de umidade. Se a chuva não cai sobre a terra, a vida não brota. Então não temos árvores, não temos animais, não temos seres humanos, não temos nada. Existe aqui na terra muito mais porção líquida do que porção seca. Ele até vai dizer, é como se, eu estou aqui com um livrinho só sobre os pré-socráticos, num trecho sobre Tales de Mileto. Tales afirmava que a terra flutua sobre a água, mover-se-ia como um navio. Então é como se a terra fosse um grande navio assentada sobre as águas. Há muito mais água. Esta água ela existe no estado líquido, mas ela evapora e ela sobe e ela torna-se nuvem. E depois ela torna-se líquido e cai. É este ciclo da natureza que garante o processo da vida. Sem este elemento, é como que tudo decai, tudo resseca, tudo morre. A ordem que a gente observa, portanto, o cosmos, Juliana, ele é garantido, de certa maneira, pela presença, falei rápido, vou repetir, ele é garantido, de certa maneira, pela presença deste elemento. Então, os filósofos, ao romperem com o mito, eles querem encontrar na própria natureza algo que seja uma pista para se pensar de onde tudo vem. Então, a água ela pode mudar de estado. Por exemplo, eu que estou aqui e vocês aí, se a gente se tocar, nós somos esse ser frágil, né? Mole. O que é esta moleza? É líquido. Então a pele, a carne, até mesmo os ossos um pouco mais sólidos, tudo isso é água. Num processo mais denso, mais sólido.
Então a água ela pode ser sólida e, enquanto tal, no raciocínio de Tales, ela pode tornar-se rocha, ela pode ser vapor, ela pode ser líquido. Mas a sua importância é fundamental para tudo. Então existem árvores, existem outros seres, etc. Existe, enfim, uma multiplicidade de entes que compõem o cosmos. Mas tudo isso são variações do mesmo elemento, água. Por isso ele diz, tudo é água. Ao fazer isto, ele está reduzindo a multiplicidade a uma coisa só. Então, vejam se não tem lógica o que ele diz. Por exemplo, o sêmen dos animais é líquido. Os nossos corpos, a maior parte, é líquida. Tudo é líquido, tudo é água. E assim vai acontecer com outros filósofos que virão depois dele, por exemplo, o seu aluno, o seu discípulo, Anaximandro de Mileto, da mesma cidade que ele vai ter um raciocínio parecido, mas vai discordar de Tales. Ele vai dizer, não é a água. O que quer que tenha dado origem a tudo que existe está tão já transformado que a gente já não tem mais acesso. É um elemento natural, não é um Deus. É um elemento natural. Mas já não conseguimos mais identificá-lo. Ele vai chamar de apeiron, né? O Anaximandro vai chamar de apeiron, uma palavra grega que significa ilimitado ou indeterminado. Como tudo que existe é transformação de algo primeiro, né? Todos eles vão utilizar essa expressão arquê, que é o elemento primordial. O elemento primordial, arquê, aquele que veio primeiro, o mais antigo, mas também o que governa, o que mantém tudo funcionando. Então, arquê é o termo que todos os pré-socráticos vão utilizar para encontrar este elemento. Para Tales é a água. Para Anaximandro é algo que a gente já não pode mais identificar porque ele está transformado em tudo. Mas tudo procede dele. O terceiro filósofo pré-socrático, também ainda aluno de Tales, aluno de Anaximandro, é o Anaxímenes de Mileto. Ele vai dizer, bom, não é nem a água, nem o ilimitado. É algo que Anaximandro não conseguiu identificar, mas que é invisível, a gente não pode ver. Mas este elemento invisível, quando ele se condensa, ele vira água. Quando ele fica rarefeito, ele vira fogo. Mas é o mesmo elemento. De que elemento ele está falando? Ele está falando do ar. Então, Anaxímenes diz que o ar é o arquê. E ele pode virar água, portanto ele pode tornar-se sólido e segue o raciocínio de Tales. Quer dizer, pode ser qualquer coisa. E ele é rarefeito, não se pode ver. Então é algo que você não pode determinar, você não pode identificar considerando apenas os sentidos físicos, a visão. Então é muito próximo do que Anaximandro teria dito. Então para Anaxímenes é o ar. Então vejam, para concluir esta aula aqui, entretanto, apesar das suas teorias, todos eles partem da mesma ideia. No início, no princípio, existe algo já que está aí, não é o nada, existe algo, só que este algo, ele ainda não está desenvolvido, transformado em tudo que veio a ser. Então é o caos. Há uma unidade primeira, eles não falam em termos de tempo, quantos milhões levou para haver esse desenvolvimento, mas o que quer que estivesse lá é o que nós temos hoje por meio da multiplicidade. Então este elemento mais antigo, eles chamam de arquê e vão identificar com um elemento natural. Para Tales é água, para Anaximandro é algo indeterminado, já não se pode mais identificá-lo. Para Anaxímenes, pegando um pouco do que os outros disseram, mas indo além. Ele diz, bom, tem as características do que Anaximandro diz, é algo que se não pode identificar, mas é algo com o poder de se transformar e ser água e ser alguma coisa que não se pode ver, é o ar. O ar
denso é água. A água pode ser sólida. O ar rarefeito, ele é fogo. Então, os elementos todos que compõem a natureza, eles estão presentes de algum modo neste arquê, neste elemento primordial. Tá? A palavra arquê tem dois sentidos. Tanto significa o que é mais antigo, como a gente evoca quando fala em arqueólogo, arqueologia, aquele que escava para buscar alguma coisa que é mais antiga, que está por baixo. Então, arquê, mas também significa governo, como, por exemplo, em monarquia, governo. Então, este elemento, que é o primeiro, é ele que mantém tudo funcionando, é ele quem governa. Então, vejam, há uma unidade primordial, que é o caos, como eu falei, no vocabulário filosófico também é o caos, e eles querem entender como é que houve a passagem do caos para o cosmos. E ao explicar, recorrem ao logos, a explicação lógica. Então eles conseguem explicar a existência do mundo, do cosmos, da física, sem recorrer aos deuses. Eles explicam isso de um modo inteiramente, digamos, recorrendo aos elementos naturais. Então isso é novo, é isso que é novo. Então é isso que vamos chamar de cosmologia. Ok? Então a passagem da cosmogonia para a cosmologia significa a passagem do mito à razão. A passagem das explicações míticas para a explicação racional. E aí não param mais. Tudo isso ao longo do tempo, vão surgir novas teorias, vão surgir novos pensadores, mas tudo isso vem dar nos nossos dias atuais, nesta época em que a ciência tem a importância que tem. Ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui, o nosso tempo já deu, aliás, passamos 1 minuto. Peço a vocês para colocar os nomes. Na próxima aula eu retomo um pouco isto, porque acabei chegando a extrapolar o tempo aqui. E eu vou pedir na próxima aula que a gente retome, vocês me lembrem e tal, que é uma forma da gente recuperar o assunto, tá bom? Ok? Mas ficou então claro para vocês essa diferença entre cosmogonia e cosmologia agora? Digam aí. Sim. Beleza, Richard? Beleza, quem falou? Sim. Sofia. Sim, professor. Legal, Juliana. Que bom, que bom. Oi. Pode falar, Richard. Tipo, em 2019, né? Sim. Eu tinha uma professora chamada... Sim. Ela era de história. Certo. E ela falava que ela não entendia porque chamava o presidente, né, de mito, sendo que mito é o que tenta explicar a existência das coisas. Sim. E não acesso ao questão do poder. A existência da idiotice. E Richard, eu vou pedir para vocês, que faz parte das nossas páginas aqui, olharem a página 24, o tópico, o mito hoje. Vocês vão ter uma resposta aí, mas na próxima aula, como o tempo já deu, eu recupero a tua pergunta, tá? Mas se vocês lerem o tópico, o mito hoje, vocês vão entender um pouco disso, certo? Que é uma outra parte do mito que a gente não explorou aqui, mas tem sentido sim, ok? Deem uma olhada aí, na próxima aula a gente retoma este assunto, tá bom, pessoal? Todos assinaram? Quem assinou, então, fique à vontade para sair. Eu agradeço a participação de vocês, a atenção, a presença. E fico contente quando vocês respondem que entenderam, que sacaram. Eu fico super contente, porque para mim isso é mais importante do que uma atividade e tal. Mas embora semana que vem eu vou passar a atividade, tá bom? Beleza? Obrigado e até a próxima. Tchau, professor. Tchau. Bom dia, tchau. Bom dia, tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado, para ti também, Sofia. Bom dia, professor. Tchau. Bom dia, Emily. Tchau. Quem mais? Jenison. Eu vou interromper aqui a gravação, tá? Vamos lá, interromper.